Capítulo 7. Acordei com um barulho de motocicletas acelerando na minha rua. Ah, não. Eu havia esquecido de programar o despertador. Não acreditei que chegaria novamente atrasada no colégio. Meu corpo estava todo dolorido, e a sensação era de que eu tinha acabado de deitar. Ou melhor, que eu tinha sido atropelada por um caminhão. Caminhão? Dei um pulo da cama. O quê? Exclamei assustada com o que acabava de constatar. Eu estava em casa, mas precisamente no meu quarto, e usava a minha camisola de sempre. Checklist. Boca sem nenhum machucado e uma mínima ferida no ombro direito, apesar de super dolorida. Impossível, disse para minha própria imagem refletida no espelho. Atordoada, procurei pelas minhas roupas encharcadas do temporal da véspera. E lá estavam elas, só que bem sequinhas, e como eu as deixava sempre, largadas sobre o puff da escrivaninha. Não, não pode ser. Eu não podia acreditar naquilo. Alguém queria que eu acreditasse que estava ficando doida, mas não ia cair naqueles joguinhos. A noite macabra de ontem havia acontecido. Eu sei que havia. Ou teria sido pura imaginação. Poderia minha mente ter passado para um nível doentio mais avançado do que apenas calafrios, tonturas ou perda de visão? Poderia ela ter simplesmente apagado? Ou melhor, produzido situações imaginárias? Não, eu não estava ficando louca. Foi então que me lembrei da parca. Sim, a parca. Ela tinha rasgado quando a janela do carro de fio explodiu. Procurei pelo quarto todo e nem sinal dela. A dúvida crescia em meu peito. Eu nunca a levava para o quarto mesmo. Sempre a deixava no cabideiro do hall de entrada. E com o coração acelerado fui até a sala. Meus olhos procuraram pelo cabideiro e não havia nada nele. Então, eu a vi, caída no chão. Corri até ela e a segurei em minhas mãos, completamente seca. Inconformada, procurei pelo rasgo no ombro direito. Só um pequeno furinho. O furo que o cabo da sombrinha havia feito? Não era possível. Meu Deus, aquilo tudo era um pesadelo? Ou eu estava realmente enlouquecendo? Afundei o rosto em minhas mãos e ia desatar a chorar quando o telefone tocou. Mãe? Nova taquicardia. Onde estava minha mãe? Meu Deus, eu não conseguia me lembrar de nada. Aliás, eu me lembrava de tudo até o momento em que Richard tentara me matar. Ou não. O telefone continuava tocando. Ao lado dele, um pedaço de papel se destacava. Caminhei trôpega até ele. Ao ver que estava escrito, desabei atordoada no sofá ao lado. Era um bilhetinho de Stella. Minha querida, o presidente da empresa praticamente me ordenou que antecipasse em uma semana a viagem para a seleção da nova resina de base da lente especial que nós estamos desenvolvendo. Disse que o fornecedor ameaçou aumentar consideravelmente seus valores caso essa seleção não fosse efetivada com urgência. E como sou a responsável pela compra da matéria-prima das lentes, tive que viajar hoje mesmo para a Alemanha. Liguei para o seu trabalho e deixei este recado com a Beth, mas pelo visto ela não te avisou. Sabe que não fico tranquila quando não consigo falar com você. Provavelmente você não carregou o seu celular de novo. Ou será que estava desligado? Quantas vezes devo lhe dizer que isso me preocupa muito? Ligue para mim assim que chegar, tá? Volto depois de amanhã. Beijos, mamãe. A campainha do telefone berrava agora. Olhei o identificador de chamadas. Stella. Que desculpa eu daria por não ter telefonado para ela? Estava tão tonta que não sabia nem por onde começar. O telefone gritando nos meus ouvidos conseguia me deixar à beira de um ataque de nervos. Droga. Oi, mãe. Desculpa. Eu ia te ligar, mas eu me esqueci. Sobre o que você está falando, filha? Eu não te liguei ontem porque eu trabalhei até tarde e... Que brincadeira é essa? A voz dela estava amistosa. Hã? Eu... Sou péssima para guardar surpresas, você sabe. Ela nos atropelava. Estava tão eufórica que mal percebera meu estado catatônico. Depois que a gente se falou ontem à noite, fiquei pensando no assunto e resolvi ligar para lhe contar logo. E fez uma pausa. Aliás, a senhorita não está atrasada para o colégio? Por que a secretária eletrônica estava desligada? Congela a cena. Depois que a gente se falou ontem, à noite? Então eu havia ligado para ela? Tínhamos até conversado sobre surpresas e etc? Ah, não. Bob tinha razão. Eu não estava nada bem. Nina? É que perdi a hora, mãe. Sei. Você está bem? Claro. Soltei tensa. Qual era a surpresa? Bom, uma você já sabe. Não, eu nem imaginava.
A outra é uma viagem para Madrid. Atordoada, o silêncio foi a minha resposta. Você sempre quis assistir a uma tourada e... Mamãe percebeu minha estranha atitude. Nina, tudo bem mesmo? Sim, mãe. Estou um pouco indisposta. Acho que dormi mal. Adorei a surpresa. Soltei dissimulada. Você está se alimentando direito? Estou. Tenho que ir, mãe. Ok. Até amanhã, meu amor. Devido à minha cabeça em frangalhos, fui uma das últimas a concluir a prova de biologia. A turma já aguardava a sala seguinte no anfiteatro anexo. Quando cheguei, o murmurinho era frenético. Caramba, será que todo mundo também se deu mal como eu? Observei com mais calma e percebi que tal alvoroço não era generalizado. Apenas as garotas estavam em polvorosa, um frenesi feminino. Ai! Sem que eu percebesse sua aproximação, Melly cutucou meu ombro ferido por debaixo da jaqueta jeans. Vi estrelas. O que foi? Xeretou indiscreta. Machuquei o ombro. Como? Melly e sua interminável curiosidade. Num acidente. Que acidente? Ela elevou uma das suas sobrancelhas e estreitou os lábios em uma linha fina. Droga, eu não estava preparada para aquela pergunta. Eu me machuquei quando a sombrinha se partiu ao meio naquela ventania horrorosa de ontem à noite. Respondi com a voz arranhando. Quem foi o causador? A sombrinha ou a explosão? Nem eu sabia. Real e imaginário estavam entrelaçados na minha mente perturbada. Mas eu precisava tirar o episódio da véspera limpo. Melly, por falar em acidente, você ouviu alguma coisa sobre um acidente terrível no túnel Brooklyn Battery? Não. Que eu saiba, ele estava temporariamente fechado, mas era para obras ou algo assim. Por quê? Nada. Disfarcei e acelerei em mudar de assunto. Teve muita matéria nova nesses últimos dias? Bastante. Melly revirou os olhos. Vê se não arruma outra suspensão, ok? Senti sua falta, amiga. Aliás, não fui só eu, não. Piscou. Phil? Cristo, eu havia me esquecido completamente dele. Aliás, Melly, eu preciso entregar uma anotação para o Phil. Viu ele por aí? Perguntei com o coração na boca. Ele não veio hoje. Não? Exclamei acelerada. Não. E mordiscou o lábio inferior. O que é que está rolando, Nina? Por que você está mais estranha que o normal? Eu? Mary desconfiara de alguma coisa, mas não teve tempo de matutar, atordoada pela animada aproximação de uma garota gordinha que acabava de chegar. Você viu, Melly? Perguntou a garota. Claro, tô sem respirar até agora, respondeu Melly cheia de malícia. Um espetáculo. O que é que tá rolando? Indaguei, mas ela nem chegou a me escutar. Vem cá, Nina. Agitada, Melly me conduziu a um grupinho de meninas sentando mais ao fundo. Eles se pegaram pra valer? Perguntava uma delas super curiosa. Não, mas foi por pouco. Se não fosse a senhora Norma, eles teriam se engafinhado lá mesmo. Que cicatrizes sinistras eram aquelas, minha gente? Arfou Susana, uma garota corpulenta com volumosos cabelos louros sobre um rosto e uma língua igualmente rechonchudos. Cicatrizes? Que corpo magnífico era aquele? Acrescentou a pálida Clarice, amiga inseparável da Susana. E o rosto mal encarado, então? Gemeu a gordinha. Posso saber sobre o que vocês estão falando, afinal de contas? Perguntei. Elas finalmente perceberam a minha presença. Menina, você perdeu o maior babado do milênio, soltou a Clarice. O que houve? Perguntei. Acabou de acontecer. Ele e Kevin quase se pegaram lá no ginásio. Eu perdi a cor e engoli em seco. Hã? Kevin e quem? Kevin. Eu estava tão aturdida com a macabra noite anterior que havia me esquecido dele também. Meu anjo louro devia estar muito chateado comigo. Se ao menos tivesse seu celular, eu poderia me desculpar pelo bolo que havia lhe dado na véspera. O Clark Kent do mal, respondeu Melly. De quem você está falando, Melly? Inquiri confusa. Tô falando do Richard. Com aquele rosto perfeito e uma montoeira de cicatrizes, quem mais aqui no colégio poderia ser tão parecido com o super-homem das trevas, Nina? Meu Deus! Exclamei preocupada. Fique tranquila, não aconteceu nada com o seu lindo Kevin. Como nada? Indagou Clarice. Os dois acabaram de chegar ao colégio e já se meteram em confusão. Ouvi dizer que foram suspensos. É a segunda suspensão do Richard em suas 2 primeiras semanas no colégio. Isso é um recorde, Susana riu. Richard suspenso de novo, até que não era uma má ideia. Aliás, acrescentou a garota me dando uma piscadela cheia de malícia, eu também estou ficando fã de carteirinha dos alunos novos. Claro, aquele comentário era para mim.
Por que eles brigaram? Eu permanecia sem entender nada. Ninguém sabe, adicionou Melly. Mas sobre aquele corpo, uau! Que corpo, Melly? Questionei com uma pontada de ciúmes. Por que eu estava assim? Do Richard, esclareceu Susana. Quando ele arrancou a camisa e partiu para cima do Kevin, acabou deixando à mostra o peitoral e as costas lotadas de cicatrizes. A mulherada ficou completamente hipnotizada. Assustador. Cicatrizes? Perguntei atordoada. Mais cicatrizes? Caramba. Minha amiga, muitas. Por que será que ele tem tanta cicatriz? Questionou a gordinha que se sentara ao meu lado. Não parecem de acidentes de moto. Deve ter sido de alguma briga, retrucou uma garota morena. Briga de gangues. Pensei ter matutado baixinho comigo mesma, mas foi o suficiente para Susana ouvir. É possível. E isso não é mais tentador ainda? Soltou um gemidinho. Ele deve ter pegada. Pegada? É, ele tinha. Se não fosse trágico, seria cômico ouvir aquele tipo de conversa na manhã seguinte ao meu quase imaginário verdadeiro estrangulamento. Cristo, eu não sabia mais no que pensar. Eu estava correndo risco de vida? O que fazer ou a quem pedir ajuda? Não era apenas de Stella que deveria manter sigilo absoluto. Não poderia contar nada para ninguém, sob o risco de ser considerada louca. E dentro de mim nutria um medo terrível de que essa alternativa fosse a verdadeira. Ele é caladão e até meio assustador, mas parece que sabe como lidar com as mulheres, entende? Explicava a animada gordinha. As garotas estavam tão excitadas que nem perceberam o meu estado de atordoamento. Quando ele nos olha fixo com aqueles olhos azuis maravilhosos, parece que consegue enxergar dentro da gente. Isso é muito constrangedor e ao mesmo tempo muito tentador, não? Comentou outra garota, que até então estava muda, mas mantinha um sorriso congelado nos lábios, enfeitiçada por ele. Existe algo enigmático nele, e eu pretendo descobrir, disse a garota morena, com um sorriso malicioso nos lábios. Até porque o Kevin já tem dona. Ela piscou para mim e eu corei. Aliviada, percebi naquele momento que não era apenas em mim que aqueles olhos azuis causavam perturbação. As garotas já tinham sido alvo deles. Todas eram minúsculas estrelas sendo sugadas para a morte por aquele magnífico buraco negro. Negras, no entanto, foram as notícias que Ana me enviou naquela noite. Querida Nina, achei melhor deixar você a par de toda a horripilante história. Encontraram a sepultura de Mary aberta ontem pela manhã. Não levaram nada de valor, nem violentaram o corpo como a polícia temia, mas fizeram algo muito sinistro, digno de um filme de terror. Eles arrancaram os olhos da coitada. Porque alguém tiraria os olhos de uma pobre garota morta há poucos dias? Os policiais do caso dizem que é comum a utilização de órgãos humanos em rituais de magia negra, mas pretendem investigar a fundo o incidente. Eu só sei disso tudo porque foi manchete em todos os jornais aqui na Espanha. Minha mãe não me deixa mais sair de casa sozinha. Estamos em pânico. Tem algo muito errado nos rondando. Isso é fato. Se cuida, tá? Beijos. Ana. Arrancaram os olhos da garota. Eu não conseguia juntar as pistas daquela maldita charada. Senti um aperto no peito e uma ideia absurda se alojou em minha mente. Teria tudo aquilo a ver com as minhas anormais pupilas? Seria isso? Será que Ana também tem alguma deformidade nos olhos e, assim como eu, nunca mencionou? Um turbilhão de teorias me assombrava. Em nenhuma delas, entretanto, eu poderia imaginar o que descobriria em breve. Capítulo 8. Já era de manhã, quando acordei com Stella me beijando a testa. Oi, mãe, acabou de chegar? Cheguei pouco depois da meia-noite, mas você já estava dormindo. Eu estava morrendo de saudades, meu amor. Eu também. Disse e notei suas olheiras pronunciadas. Ela devia estar exausta. Tenho que voltar para o trabalho. A presidência está fazendo mudanças estruturais e a Fleisch Coach está de cabeça para baixo. Nos vemos lá no teatro. No teatro? Indaguei sonolenta. Se liga, dorminhoca. Como eu não esboçava a reação, acrescentou animada. Seu primeiro presente, Nina. O fantasma da ópera. Ah, a tal surpresa da qual eu não me recordava. Eu estava só implicando com você. Fingi brincar. Stella me lançou uma piscadela e saiu apressada. Cheguei faminta ao refeitório durante o recreio. Peguei uma bandeja e entrei na fila. Nina? Kevin? Ao som daquela voz, meu coração deu um salto no peito.
Ao me virar, deparei-me com um anjo lindo sorrindo para mim. Apenas 3 dias se passaram desde o nosso encontro, e, no entanto, parecia ter sido há tanto tempo. Quanta coisa havia acontecido desde então. Você não tinha saído suspenso? Claro que não. Ele abriu um sorrisinho maroto. Eu queria me desculpar pelo bolo que eu te dei na noite do temporal. Eu tive que trabalhar até tarde e... Não precisa se desculpar de novo, adiantou-se Kevin. De novo? Essa não. Eu já havia me desculpado e não me lembrava. Aliás, só aceito a desculpa se tiver tudo certo para mais tarde. Piscou. Para mais tarde? O estado de confusão em minha face deve ter ficado evidente. Sim, Nina, nosso encontro. Soltou apressado. Você está se sentindo bem? Encontro? Era tudo o que eu mais queria, mas eu não tinha combinado nada com Kevin. Ou tinha. Comecei a suar frio e ele percebeu. Não me diga que se esqueceu. Suas sobrancelhas se uniram de repente. Claro que não. Menti na vã tentativa de diminuir seu visível desapontamento. É que... Que? Kevin, eu não queria, mas vou precisar desmarcar. Senti ódio de mim mesma por estar dizendo aquelas palavras. Por quê? Eu já tinha um compromisso com a minha mãe. Até sem planejar, Estela conseguia destruir todas as minhas chances de ser uma garota normal. Sério? Ou você está só me dispensando? Nina, se você não quiser, não precisa. Sério mesmo. Consegui interrompê-lo. Ele precisava acreditar em mim. Vamos assistir ao Fantasma da Ópera. Foi presente dela para o meu aniversário. Seu aniversário é hoje? Não, só daqui a 3 semanas. Seus olhos verdes brilharam com intensidade. A gente se vê amanhã, então? Com certeza. Respondi, e logo atrás de mim ouvi um assovio inoportuno. Com licença, pombinhos, soltou Richard com a voz arrastada. Kevin fechou a cara e me puxou para perto dele. Minhas mãos começaram a tremer. Por que a presença daquele garoto mexia tanto comigo? Venha, Nina, pediu Kevin encarando Richard, que, assoviando sem parar, fingia escolher uma fruta na prateleira ao lado. Ok, eu só vou acabar de me servir, respondi com o estômago roncando. O celular de Kevin começou a tocar. Tá legal, já vou. E tampando o microfone do celular, Kevin segurou minha mão e explicou. É minha mãe, vou ter que sair mais cedo hoje. Richard soltou uma gargalhada estrondosa, fazendo todo o refeitório olhar para nós. Que idiota. Já vou, mamãe. O cretino fazia graça. Eu preciso ir, Nina. Desculpou-se Kevin, checando o relógio. Fique longe desse cara. Acabe de se servir e saia logo daqui. Eu te ligo mais tarde, ok? Mas... Acariciando meu rosto, ele arrumou uma mecha dos meus cabelos atrás da orelha. E após um beijo rápido e delicado, sussurrou em meu ouvido. Eu vou ligar, pode esperar. Uau, aquilo tinha realmente acontecido? Kevin tinha me beijado na frente de todo mundo? Então nós... Eu mal conseguia concatenar as ideias e, constrangida, tudo o que fiz foi sorrir e abaixar a cabeça. Mas, pelo canto do olho, detectei Richard virando o rosto em minha direção, os olhos entreabertos e especulativos, a boca contraída formando uma linha rígida. Meu coração disparou e, sem entender minha reação, enrubesci sob o seu exame minucioso. O que é que está vendo, Nina? Você gosta do Kevin, não é? Meu subconsciente me questionou e me vi perdida pela primeira vez. Por que na frente de Richard eu me sentia tão diferente, tão distante do meu normal? Kevin piscou, lançou-me mais um de seus inebriantes sorrisos e se foi. Agitada, acabei de me servir e já estava saindo da fila quando Richard bloqueou minha passagem. Com licença? Rosnei, mas por precaução resolvi não encará-lo. Vai que ele realmente possuía algum poder sobre minha psique. Era a única explicação para o meu comportamento anormal na sua presença. Adoro maçã. O fruto proibido. Brincando com uma maçã entre suas assustadoras mãos, ele a abocanhou com vontade. Forcei caminho e Richard me impediu, empurrando meu ombro direito. Ai! Senti a dor do contato e instintivamente levei a mão para proteger a ferida causada pela sombrinha. Ops! Encostei no ombro errado. Foi mal. Seus olhos azuis faiscaram com intensidade. Ombro errado? Então eu não estava enlouquecendo. A noite macabra tinha realmente acontecido. Senti o calafrio se espalhando pelo meu corpo, e minha visão ameaçou ficar turva. Negativo, Nina. Reaja. Ordenou meu cérebro disposto a tirar aquela loucura limpo. O acidente. Phil.
Você sabe, balbuciei aturdida. Eu não sei do que você está falando, tesouro. Sabe sim, rosnei. Ele aproximou seu rosto perfeito e assustador do meu. Com um olhar frio, sussurrou entre os dentes. Mas você não me ouviu e vai pagar por isso. E saiu. Nina, vai ficar parada aí? Era Melly vindo com os olhos esbugalhados ao meu encontro. O que é que estava rolando entre vocês? Aquilo foi um beijo? Hã? Um misto de atordoamento e alívio invadia minha mente catatônica. Richard confessara. A perseguição na noite do temporal tinha realmente acontecido, e eu não estava enlouquecendo. Mas por que não conseguia me recordar de vários momentos? Que feitiço ele fizera comigo? Pare de bancar a bobinha, viu? Por que Kevin e Richard se estranharam? Melly insistia. Não sei. Como não sabe? Tá na cara, mulher. Os dois estão disputando você. Aquela briga de ontem deve ter sido por sua causa. Para de bobeira, Melly. Retruquei, mas meu pensamento estava longe. Estava em fio, na ameaça que Richard havia feito, e principalmente no turbilhão de conflitantes emoções que se desenvolvia em meu peito. Tudo bem, a gente conversa depois. Fechou a cara ao perceber meu comportamento arredio. Desculpa, Melly. Aquele Richard é um grosso. Ele parece ter algum assunto mal resolvido com o Kevin. E sempre que pode, arruma um meio de infernizar a vida do meu anjo. Anjo? Ela emitiu um gritinho de surpresa. Já está assim, é? O sinal tocou e tínhamos que ir direto para a nossa sala. Faríamos um teste de física. Te conto depois. Fala sério, resmungou Melly, inconformada. Eu não sei se estou mais arrasada porque vou fazer a prova de física ou se é porque só vou saber dos detalhes depois da prova de física. Gata, a curiosidade mata, sabia? Mas a satisfação ressuscita, baby. Ha, ha, ha. O teste foi mais difícil do que eu imaginava, e Melly acabou concluindo antes de mim. Aguardava-me sentada no capô de um carro estacionado no lado de fora da escola, despretensiosamente balançando as pernas no ar. Quero saber todos os detalhes, todinhos. Lançou-me um sorriso diabólico que destacou ainda mais o avermelhado das suas sardas. Antecipei umas comprinhas que iria fazer no seu bairro para hoje. Assim podemos ir andando juntas. Você é terrível. Sorri e dei de ombros. A companhia divertida de Melly viria bem a calhar. Atordoada com os últimos acontecimentos, ao menos por alguns minutos, ela me livraria da tortura mental a que eu havia sido submetida. Melly praticamente me obrigou a lhe contar tudo. Quero dizer, quase tudo. Omiti a noite macabra da maldita tempestade. Ao chegarmos em frente ao meu prédio, ela me fez a pergunta que a consumia. Kevin foi abusado? Não, de jeito nenhum. Kevin foi muito gentil e educado. Talvez até demais. Não rolou nenhuma mão boba no metrô? Mordi o lábio. O que foi? Ela arqueou uma sobrancelha. Não teve nem mão boba nem metrô. Suspirei. Kevin é cavalheiro, gentil e rico. Não consegui conter o sorriso que me escapava. Voltei para casa num Mustang 0 km, Melly. O quê? Acho que foi a primeira vez que consegui surpreender Melly. Ela regalou os olhos e a boca. Levou a mão ao peito e perdeu a fala por alguns segundos. Poucos segundos, obviamente. Mesmo com esse poder todo, ele não tentou te beijar para valer. Havia incredulidade em seu tom de voz. Me deu um selinho. Respondi corando. Fraquinho, rapaz, hein? Devolveu enquanto tamborilava os dedos na mochila. Fraquinho? Ok. Dá pra passar. Com um Mustang na garagem, dá pra aturar alguns errinhos. É perdoável. Lançou-me um sorrisinho meio sem vergonha e continuou a me sondar. Sentiu o calafrio? Que calafrio? Ultimamente a palavra calafrio tinha vários significados para mim. As borboletas batendo dentro do estômago, menina. Borboletas? Não, sei lá, foi tudo muito rápido e talvez amanhã. Amanhã? Ele me convidou para sair. Isto é bom. Isto é muito bom. Ela fazia caras e bocas hollywoodianas. Na certa, ele está indo propositalmente devagar. Viu que você não tem experiência e... Experiência? Exclamei, gargalhando. Quis alfinetá-la, mas meu golpe saiu pela culatra. E você, por acaso tem tanta experiência assim, doutora Melly? Eu já namorei alguns idiotas, respondeu com assustadora naturalidade. Escondido dos meus pais, é claro. Meu queixo caiu, mas o segurei bem a tempo para que Melly não reparasse. Alguns? E já fiquei com outros também, né?
Ninguém é de ferro. Piscou com um ar vitorioso. Pause. Tinha que deixar a fita rolar, mas eu havia congelado. Não sei se deu para disfarçar minha expressão de perplexidade. Eu era a maior nerd de todos os tempos, a Nerd More. E eu que achava Melly desligadona. Até ela já havia ficado com vários garotos. E eu? Não. Nunca havia namorado. Sequer havia beijado algum garoto pra valer. Nada. Vezes nada. A idiota aqui mal sabia como dar um beijo de verdade. Não poderia contar a Melly que todos os meus treinos de beijos molhados e calientes foram dados em copos de vidro, como ensinar a Teen Teens, uma revista que eu comprara em Londres há uns 2 anos. No mínimo, ela ia se acabar de rir e debochar de mim pelo resto de nossas vidas. Com quantos garotos, Melly? Perguntei com o pensamento longe, perdido em minha inexistente vida amorosa. Ah, não lembro. Deixa de ser mentirosa. Estreitei os olhos. Quantos? Jura que não vai se espantar? Espantar? Minha nossa. Juro, fala logo. Bem, contando com a colônia de férias... Melly, você é uma depravada. Que idade você tinha quando começou a distribuir beijos pela cidade inteira? Tô brincando. Só queria ver sua reação. Gargalhou alto antes de confidenciar. Eu já beijei uns 9 garotos. 9? Em vez de morder a língua, a imbecil é que deixou seu espanto à mostra. Ora, Nina, eu sabia que você era esquisitona, mas em que mundo você vive? 9 não é um número tão alto assim para uma garota de 17 anos. Não sei sobre as cidades em que você viveu, mas estou absolutamente dentro da média daqui de Nova York, bufou. A pergunta que buzinava dentro de minha cabeça naquele instante era se Melly ainda poderia ser virgem. Eu sabia que eu era uma idiota do tipo animal em extinção e etc. Mas o que eu precisava ter noção era se o abismo que havia entre mim e as garotas da minha idade era grande demais. Será que, como eu imaginava, sexo para elas dependia mais da curtição, de uma descarga de adrenalina, do que de um sentimento importante? Pra valer, foram 5, corrigiu Melly categórica. Pra valer? Como assim? Acorda, garota, beijos que valem a pena ser lembrados. Os outros foram frios, sem graça. Franziu a testa com força. Pelo que parece, o seu beijo foi assim. Não foi não. Defendi-me, não querendo dar o braço a torcer. Foi sim, afirmou taxativa. E dando batidinhas nos lábios, soltou a pergunta que me fez congelar no lugar. Você já tinha beijado alguns garotos antes dele? Eu... Já? Insistente essa Melly, hein? Não, balbuciei. Precisaria mais do que um buraco no chão para enfiar a cabeça inchada de vergonha. É isso o quê? Inquiriu aflita. Você não tem experiência, como eu havia dito. Concluiu. Respirei aliviada. Melly não gargalhou e nem mesmo tripudiou sobre mim. Naquele momento, eu passei a gostar ainda mais dela. Pode acreditar na Melly, acrescentou com um ar grande conhecedora do assunto. Quando o beijo vale a pena, a gente nem respira direito no dia seguinte. Para falar a verdade, a gente não faz nada direito nas semanas seguintes. Mas isso aí não é só beijo, Melly? Você já devia estar apaixonada, sorri. Será? Ela olhou para cima, piscando as pálpebras de maneira teatral. Às vezes, eu misturo uma coisa com a outra, sabe? Mas de uma coisa eu tenho certeza. O seu beijo não teve eletricidade. Eletricidade? Aquele comentário chegava a ser cômico. Mas, por ora, eu dispensaria qualquer tipo de descarga elétrica sobre o meu corpo. Já me bastavam os acontecimentos mais que estranhos dos últimos tempos. Mas ainda temos esperança, não é mesmo? Lançou-me um sorrisinho maroto. Tenho que ir, amiga. Amanhã a gente se fala. Aproveita o espetáculo de hoje. É lindíssimo. Lê do engano, Melly. Não houve amanhã.